Olá, pessoal. Estamos de volta aí com a continuidade do nosso estudo do livro de Apocalipse, hoje com o capítulo 18, já quase finalizando o livro. E o capítulo 18, em particular, trata de um tema bastante interessante, no sentido de conclusão dos temas que estamos vendo, pelo menos nos últimos 3 estudos. O capítulo 18 tem como foco central, como atenção principal, o assunto de Babilônia. A gente viu lá no capítulo 14, em função das mensagens angélicas, uma série de anúncios que, de alguma forma, estavam ligados com o povo de Deus de um lado e o povo de Babilônia do outro lado, na metáfora usada no texto. Quando a gente vai ao capítulo 15 e ao capítulo 16, lá a gente encontra as pragas e, de alguma forma, elas estão relacionadas com Babilônia. No capítulo 17, a gente teve a oportunidade de observar os juízos que estão previstos sobre a grande meretriz, que é chamada ali de a Grande Babilônia. E agora, no capítulo 18, a gente fecha esse ciclo de temas com a queda de Babilônia. E é esse o tema principal do capítulo 18, esse é o assunto principal de que vamos tratar nesse estudo juntos nesse momento. Quando a gente pensa na questão da queda de Babilônia, quando a gente observa o que significa a queda de Babilônia, especificamente esse tema traz para a gente algumas questões importantes de atenção. A primeira delas é observar como é que o capítulo 18 introduz esse tema, como é que ele introduz essa questão para nós. O capítulo 18 começa com uma abordagem assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Porque é interessante observar, prestar atenção nessa introdução que aparece no capítulo 18. Primeiro, porque tem uma questão temporal, depois destas coisas. Que coisas são essas? As que estamos vendo no capítulo 14, no capítulo 15, 16 e 17, fazem parte do circuito de coisas das quais o texto está falando, das quais o interlocutor de João, o anjo, está falando. Ou seja, depois dessas coisas que o anjo vem mostrando para João, João viu algo. E esse algo desceu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com seu esplendor. Então, entender esse contexto por trás dessa afirmação, ou seja, entender que por trás desta referência tem um contexto que está lá no capítulo 14, a mensagem dos 3 anjos, que está lá no capítulo 16, a mensagem das pragas, e está lá no capítulo 17, com os juízos sobre Babilônia, é importante para a gente entender alguns aspectos que surgem aqui no capítulo 18, que não só ampliam essa cena, mas trazem o povo de Deus para dentro de um contexto importante nessa discussão. Primeira parte importante deste contexto na discussão do capítulo 18. Vamos olhar de novo para o verso 1, para algumas afirmações importantes desse verso. Primeiro, a figura de um outro anjo. Segundo, esse anjo tem uma grande autoridade. Terceiro, a terra é iluminada com o seu esplendor ou com a sua glória. Essas 3 expressões guardam referência importante de relação com o capítulo 14. Se a gente observar o capítulo 14, há uma mensagem apresentada ali de 3 anjos. Esses 3 anjos que surgem no capítulo 14, trazendo o evangelho eterno, proclamando o evangelho eterno ao mundo, guardam uma referência para um tempo específico da história, o tempo do fim. E dentro desse tempo específico, o tempo do fim, o final do tempo do fim, quando a gente olha a segunda e a terceira mensagem angélicas e a sequência do capítulo 14. Portanto, a figura que aqui é retratada no capítulo 18, de alguma forma nos conecta com a figura de alguém que no livro de Apocalipse, e não só em Apocalipse, mas em outras partes da Bíblia, é retratado como esse anjo com grande autoridade. Se a gente observar lá no capítulo 5 de Apocalipse, há uma expressão de um anjo forte, há uma apresentação de um anjo forte com uma grande proclamação ao universo, com uma pergunta vital: quem é digno? E aí, na sequência, de abrir o livro e desatar os seus selos, essa expressão, quem é digno, atrelada àquele anjo forte, nos remetia à figura do capítulo 4 do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aqui não é diferente.
no capítulo 18, na transição desse período final da história da humanidade, no período final da história do grande conflito, o Espírito Santo se manifesta em múltiplas formas no fechamento dessa história. Ele se manifesta com o poder específico concedido ao povo de Deus para uma proclamação última de convite de Deus ao mundo ao arrependimento. O Espírito Santo aparece com o poder do convencimento último e a separação daqueles que creem em Deus ou o rejeitam. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo nesse tempo final da história é crucial para a definição da história. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que adoram a Deus e os que servem a besta e a sua imagem. Portanto, o capítulo 18 abre com uma mensagem que nos remete à figura do Espírito Santo, nos remete à ação do Espírito Santo no desfecho dessa história. E por isso a importância do capítulo 18 nesse fechamento do ciclo de discussões a respeito de Babilônia e, ao mesmo tempo, na abertura de um novo tema, que é como é que a história vai acabar, como Deus vai concluir esse processo. A atenção nossa a essas questões, a esses elementos contextuais e principalmente a essa questão que envolve a manifestação do Espírito Santo como uma referência última ao processo, ela é importante para a gente, nesse desfecho, se posicionar em relação a toda essa temática, ou seja, o que nós vamos fazer em relação a todo este modelo, o que a gente vai fazer em resposta a tudo isso que acontece. Joel capítulo 2, que está conectado com essa mesma situação aqui apresentada no capítulo 18, traz uma referência importante de que a manifestação do Espírito Santo neste contexto gerará no povo de Deus uma nova forma de proclamação do Evangelho. Ou seja, aquilo que já vem sendo feito no tempo do fim, com intensidade na pregação do Evangelho, agora chega no seu ápice, com uma manifestação sobrenatural do Espírito e com um empoderamento do povo de Deus para a proclamação deste evento chamado ou reconhecido como o alto clamor. Nesse contexto, então, a gente começa a leitura e o estudo do capítulo 18. Feita essa introdução, vamos para a primeira parte do capítulo 18, o primeiro texto de referência, já entrando na temática principal, que tem a ver com o que está escrito nos versos 2 e 3 do texto de Apocalipse, capítulo 18. Se puder compartilhar com a gente, Fernando, vamos ao capítulo 18, versos 2 e 3. A queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo descendo dos céus. Este tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, de toda ave impura e de toda fera impura, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os negociantes da terra se enriqueceram por meio do poder da sensualidade dela. O que é importante nesse texto, nessa referência dos dos versos 2 e 3 do capítulo 18? Se a gente observar o tema a partir de agora, abre-se aí uma imagem dupla nesse texto. Os versos 2 e 3, ao descreverem o que acontece com Babilônia, ao descreverem as referências presentes em Babilônia, trazem algo interessante da imagem de dois tipos de aves. Uma delas retratada no texto, ao descrever que Babilônia se tornou habitação, morada de aves imundas, ela referencia, essa imagem dessas aves imundas referenciam uma outra coisa interessante, que é uma ave que aparece em contraste, que é a ave que retrata o Espírito Santo. Ou seja, a representação de Babilônia traz em contraste com a pessoa do Espírito Santo uma ave que representa a Babilônia, ou aves que representem Babilônia. Quando a gente pensa nessa dimensão, quando a gente pensa na direção desse contraste que se estabelece a partir dessas duas aves, que coisas são importantes de se relembrar? Primeira dessas coisas, quando a gente olha para a representação das aves imundas versus a representação da ave
que simboliza o Espírito Santo, algumas coisas vêm à nossa mente. Primeiro, o texto expressa que Babilônia se tornou morada, se tornou guarida, se tornou esconderijo ou covil de toda sorte de imundícia presente nessas aves que estão aí representadas, as aves que representam a imundícia. A expressão morada, guarida e esconderijo guarda no seu original uma outra expressão que não aparece na língua portuguesa usualmente, que é a expressão coito, que tem a ver com a prostituição retratada do ambiente de Babilônia. Ou seja, não é só que a Babilônia se tornou morada, guarida ou esconderijo destas aves e de toda sorte de pecados manifestos a partir dessa descrição que o verso 3 apresenta. É não só guarida, não só morada, não só elemento de esconderijo ou lugar de esconderijo, mas é lugar de prostituição, lugar onde se comete toda sorte de luxúria. É isso que Babilônia se tornou. Ou seja, quando a expressão caiu, caiu a grande Babilônia aparece, o que na realidade esse texto está representando não é que Babilônia tenha caído no sentido de que acabou o seu poder, porque ainda isso não ocorreu. A queda de Babilônia aqui significa que Babilônia foi desmascarada. Ou seja, é como se você estivesse imaginando, para a gente ilustrar isso de uma maneira mais fácil de compreender, imagina que você estivesse do lado de fora de um prostíbulo, ou de um daqueles estabelecimentos do século XV ou XVI, típico das festas do tempo dos cowboys, aquelas tabernas ou aqueles lugares onde as pessoas iam para todo tipo de prostituição, bebedice, etc., jogos e outras coisas do gênero. E agora, por uma situação inusitada, as paredes desse lugar caem e todo mundo que está lá dentro é exposto ao público. Essa é a expressão interessante desses dois versos, o verso 2 e o verso 3, ou seja, a queda de Babilônia, em primeira instância, tem a ver com o desmascarar de Babilônia. Aquilo que era aparentemente poder, domínio, santidade ou coisas que inspiravam a população a seguir esse poder, ainda que de forma equivocada, ainda que de forma errada, mas inspiravam a seguir, agora é desmascarado. Ou seja, não há como esconder a mentira, não há como esconder a luxúria, não há como esconder o engano que está por trás de Babilônia. E por isso, a queda. Esse anúncio da queda vai ter uma implicação. Aqueles que estão dentro de Babilônia, vivenciando esse processo, e estão iludidos por Babilônia, necessitam ter a chance de, percebendo que Babilônia é essa morada de prostituição, precisam ter a chance de poder sair dela. E é com essa ênfase que o capítulo 18 apresenta a figura do Espírito Santo. Se a gente se lembrar, o Espírito Santo é retratado no Evangelho de João como tendo funções, como tendo características de atuação junto ao povo de Deus. A primeira delas, convencer o mundo do pecado. Ou seja, uma das funções do Espírito é desmascarar o pecado, demonstrar o pecado, para que, em aparecendo o pecado, exista a possibilidade de condução à justiça. Em outras palavras, aquele que vive entrelaçado pelo pecado, uma vez desmascarado o pecado, agora tem a chance de requisitar justiça. Justiça não no sentido de condenação, mas justiça no sentido de perdão. E essa é a função inicial do Espírito. Ele desperta a percepção do pecado, para que nós nos despertemos à necessidade do perdão. Porém, a escolha de buscar perdão ou de buscar dissimulação, ela é nossa. Então, a sequência do capítulo 18 vai conduzir a ação do Espírito para essas duas possibilidades. Vamos à sequência do texto, olhando agora para os dois próximos versos, os versos 4 e 5, qual é a forma como o texto vai retratar o que acontece depois do anúncio da queda de Babilônia. Então, ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu,
e Deus se lembrou das suas injustiças. Olha o que é interessante nesse texto. A primeira parte do texto é uma advertência a quem está em Babilônia e de alguma forma foi enganado por ela. E agora tem a chance de, sendo o povo de Deus, ou seja, está em Babilônia, mas está sinceramente enganado. Qual é a função do remanescente que recebeu o dom do Espírito Santo manifesto em Joel capítulo 2? Em outras palavras, aquele anjo forte que aparece e o seu esplendor ilumina toda a terra, representa neste contexto a ação do Espírito Santo sobre um povo específico, o remanescente. O mesmo povo que estava retratado no capítulo 14 e no capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 e o capítulo 14 davam conta de um povo, o restante ou o descendente da mulher, o remanescente da mulher, aquela que foi perseguida durante todo o período medieval e foi protegida por Deus. O remanescente dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, agora tem uma missão. Qual é a missão? Advertir o mundo de que Babilônia caiu, ou seja, demonstrar quem é Babilônia. E, em segundo lugar, convidar a todos aqueles que são sinceros para saírem de Babilônia e, em saindo de Babilônia, não participarem dos flagelos, dos juízos que vão cair sobre Babilônia e nem participar dos pecados que estão presentes em Babilônia. Ou seja, é o último convite divino ao seu povo, para que responda afirmativamente a esse convite e sejam salvos. Se a gente se lembrar dos elementos que estão nesse texto, se a gente se atentar aos elementos que estão nesse texto, o primeiro elemento importante é lembrar que o texto está falando de Babilônia, e, portanto, é uma metáfora com uma Babilônia que já existiu. Em outras palavras, esse texto reproduz um texto do Velho Testamento, bastante conhecido, que é o texto de Jeremias, capítulo 51, que pontua assim: fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo de vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Ou seja, do mesmo jeito que aconteceu com a Babilônia antiga, e o povo de Deus teve a chance de não ser destruído com Babilônia, de não participar do que acontecia em Babilônia, ou de permanecer ligado a Deus, por uma analogia, por uma metáfora, esse mesmo evento é retratado aqui no fim da história, na figura da Babilônia, agora chamada Babilônia espiritual. A Babilônia manifesta por todo o poder que nega a Deus e sua autoridade. O povo de Deus é convidado a também escapar de Babilônia. E aqui uma alusão clara a esta mesma referência. Por sua vez, se permanecerem em Babilônia, o que vai acontecer é que serão participantes daquilo que ocorre em Babilônia. Portanto, se de um lado Deus convida para que o seu povo saia de Babilônia, os sinceros que estão enganados em Babilônia e agora percebendo quem é Babilônia, tendo a chance de sair, se saírem, não participarão dos pecados e, consequentemente, não sofrerão as pragas. Se, por sua vez, rejeitarem ao convite, serão participantes dos pecados de Babilônia e terão se prostituído com ela. E, em mantendo-se nessa condição, sofrerão os juízos que cairão sobre Babilônia e serão com ela também destruídos. A próxima parte do capítulo 18, a parte maior do capítulo 18, dos versos 6 até os versos 20, na realidade o capítulo inteiro, mas especificamente dos versos 6 ao 20, a gente tem com detalhe os ataques, os juízos de Deus sobre Babilônia. Vamos olhar para esse texto, é um texto longo, mas que descreve de maneira pormenorizada essa sequência de juízos, de dificuldades que Babilônia vai enfrentar, e também dentro desses juízos, as razões, os pecados cometidos por Babilônia. Vamos aos versos seguintes, os versos 6 a 20, para ver que juízos são esses e que pecados são esses cometidos por Babilônia. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam que ela sofra tanto tormento e tanta aflição como a glória e a sensualidade a que ela se entregou. No seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei aflição. Por isso, em um só dia as pragas dela a alcançarão: morte, tristeza e fome. Será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga.
3 lamentos sobre a queda da Babilônia. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram de sua sensualidade, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, ai, a grande cidade! Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a mercadoria deles. Cargas de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de tecido escarlate. Todo tipo de madeira aromática e peças de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e até seres humanos vendidos como escravos. Eles dirão: foram-se as frutas do desejo da sua alma. Foram-se também todas as suas riquezas e todo o seu esplendor. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que se enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de cor púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: Que cidade é como esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem pelo que aconteceu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. O que é interessante nessa descrição? Primeira coisa é a abrangência do poder desta grande Babilônia, representada aqui como uma cidade, representada no capítulo 17 como uma grande meretriz, com quem se prostituíram todos os reis da terra. Essa representação da besta, que aparece lá no capítulo 13 de Apocalipse, ou seja, todas as referências que Apocalipse faz da grandiosidade de Babilônia nas suas múltiplas metáforas, agora contrastam com uma questão. E a questão interessante desse bloco do capítulo 18 é a efemeridade de Babilônia. Se por um lado Babilônia governou, reinou por tempo bastante alongado, no capítulo 13 por 42 meses, 1260 anos. No capítulo 17, em seu crescimento, durante o tempo do fim. Aqui a representação é tudo isso e todo esse tempo se resume a uma destruição curta. O texto repete por 3 vezes, por quase 1 hora, ou por 1 hora, em 1 hora, tudo aquilo que Babilônia representou foi destruído. Sua opulência, sua jactância, sua arrogância, sua forma de ostentação, aquilo que ela tinha como intento, a maneira como prostituiu os reis da terra e governou sobre eles, tudo isso se desfez em 1 hora. Porque é interessante isso. Se a gente pensar no tempo profético atrelado a essa questão, pensar aí num período de 15 dias, ou seja, num período curtíssimo de tempo, tudo aquilo que Babilônia construiu foi desmascarado e desfeito. Isso é bastante consistente com o que a gente viu na apresentação do capítulo 17 da destruição de Babilônia, como também é consistente com aquilo que a gente viu nas últimas pragas apresentadas no capítulo 16. O que significa que, além das pragas terem um tempo curto, se a gente observar lá, um tempo aproximado aí em torno de 1 ano, na forma como o texto apresenta a descrição das pragas, e aqui a especificidade da destruição de Babilônia neste período final da história, representada como uma destruição terminal em pouquíssimo tempo. Por que esse contraste é interessante?
Se por um lado a ostentação de Babilônia foi garantir para si e dizer de si mesmo que seria eterna, agora Deus vem e caprichosamente mostra que essa eternidade acaba em um piscar de olhos. Qual é a demonstração aqui? A demonstração aqui é aquilo que está no verso 20. O verso 20 descreve: exultem, ó céus, vós os santos, os apóstolos, os profetas. Deus contra ela vindicou a vossa causa. Se a gente se lembrar, lá já no capítulo 8 de Daniel, essa história estava descrita. Deus se levantaria para vingar o seu povo. No capítulo 12 de Daniel, isso estava assegurado. Miguel se levanta em defesa do seu povo. No capítulo 14 de Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, no capítulo 17 de Apocalipse, sinalizações vão sendo dadas de que Deus resolverá essa conta. E aqui no capítulo 18, de forma definitiva, Babilônia não só desmascarada, o povo de Deus recebe uma chance de escapar de Babilônia, e então vem a descrição de que Babilônia será destruída de uma vez por todas, e a história se acaba. Isso, além de ser uma advertência para possibilidade de arrependimento, é uma descrição clara de que a vitória de Deus vai ser dada ao final. Por fim, o capítulo termina, nos versos 21 a 24, com o restante dessa descrição da condenação de Babilônia, da destruição final e da vitória de Deus sobre todas essas coisas. Vamos ler esse último bloco e a gente conclui nossa discussão do capítulo 18. A ruína definitiva da Babilônia. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em você o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará em você artesão algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em você o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Como que o texto de Apocalipse termina a descrição de Babilônia? Primeiro apontando a crueldade dos seus pecados e depois demonstrando que a destruição de Babilônia será definitiva. E porque a gente sabe disso. Essa expressão que aparece aí de que um anjo pegou como uma grande pedra, uma grande rocha e atirou Babilônia como se fosse uma pedra para dentro do mar, é uma expressão conhecida tanto na estrutura mitológica antiga quanto no contexto da Babilônia antiga, ou seja, a representação de que uma cidade ou um reino foi destruído para sempre é que ele caiu nas profundezas do mar e de lá não sai mais. Essa expressão, que na realidade remete a eventos inclusive da mitologia, descreve que a destruição de Babilônia, neste contexto da destruição do tempo do fim, será definitiva. E isso também remete aos textos de descrição da Babilônia antiga. Em Jeremias, no capítulo 51, a gente encontra essa referência, e será que, acabando tu de ler esse livro, o atarás a uma pedra e lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará mais. E é interessante porque as profecias relativas à Babilônia antiga se cumpriram dessa forma. Tanto a Babilônia antiga foi destruída e nunca mais se levantou como reino, como também o lugar do seu reinado se tornou a habitação dos pássaros, das aves de rapina, e nunca mais a cidade foi reerguida. A cidade foi trazida de volta à tona. E mesmo no nosso tempo, quando se tentou reativar a estrutura da antiga Babilônia como uma ostentação de um reino presente do nosso tempo, isso também não se efetivou. Era um dos sonhos de Saddam Hussein reativar a cidade de Babilônia, pelo menos como uma demonstração da força do seu governo, mas ele morreu antes que isso pudesse ser realizado. E uma parte significativa das coisas que a gente tem naquela região foram destruídas nas guerras com a América do Norte e os tipos de bombas que foram lançados naquela região. Ou seja,
O que estava profetizado sobre a Babilônia antiga se cumpriu, assim como aquilo que está profetizado sobre a Babilônia representada aqui como a Babilônia espiritual também se cumprirá. A vitória de Deus será definitiva. E definitiva por quê? Porque os ataques de Babilônia contra aqueles que representavam a Deus na pregação do Evangelho se mostram como calamitosos, como assintosos contra Deus. O verso 24 diz: nelas se achou o sangue dos profetas, o dos santos e dos que foram mortos na terra. Babilônia será então castigada e o povo de Deus será vingado nessa destruição final. Ou seja, aqui no capítulo 18 a gente fecha um ciclo, esse ciclo de debate entre duas figuras que se montaram no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 12, a gente viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui no capítulo 17 e 18, a gente vê o antagônico, a contrafação dessa mulher. E essas duas mulheres em oposição no livro de Apocalipse concluem essa história com a vitória do povo de Deus sobre tudo aquilo que era contrário a Deus. E assim, a esperança do povo de Deus se conclui, em definitivo, com a salvação prometida e a destruição de Babilônia. No antagonismo entre essas duas figuras, de maneira metafísica, colocadas em oposição, numa metáfora no livro de Apocalipse. O povo de Deus de um lado e a Babilônia do outro. Oxalá a percepção que a gente tenha desses capítulos, do 12 até o 18, nos faça compreender quais são, de fato, as intenções de Deus para o seu povo. Deus não produz nenhum tipo de intervenção definitiva no sentido de destruição sem antes advertir o seu povo e possibilitar àqueles que são sinceros a compreensão clara da verdade. Por sua vez, as atrações promovidas por toda sorte de riquezas, luxúrias, etc., que aqui no texto representam o engano, a dissolução da verdade, as mensagens que exaltam o próprio eu, todas essas questões que mancham a verdade de Deus, surgem como elementos fortes de atração. E nessa batalha entre o inimigo de Deus e Deus, na atração das pessoas desse mundo, fica a pergunta que não cala no livro de Apocalipse: qual será a resposta do seu povo? Oxalá a nossa resposta seja uma resposta afirmativa a Deus e que em nosso tempo ainda possamos ver o cumprimento de tudo isso e o encerramento dessa história do conflito. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade que temos de viver um tempo específico da história, um tempo peculiar da história que determina o encerramento de todas as coisas. Dá, Senhor, que compreendendo o tempo em que vivemos, possamos tomar decisões ao teu lado, que impliquem não somente a nossa salvação, mas principalmente a oportunização de salvação daqueles que, de forma sincera, ainda te buscam nesse mundo. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.